Olá, bom dia, avicultores esportivos. Hoje, dia 20 de novembro de 2025, eu quero trazer para os senhores alguns registros históricos do galismo e a sua chegada ao nosso país. É importante, antes de iniciar a apresentação desses fatos históricos, eu trazer uma reflexão para o universo do galismo brasileiro. Senhores, vamos imaginar uma cena hipotética aonde o criador recebe a visita dos agentes de fiscalização e controle em seu criatório. Imaginemos que esse criador é alguém conhecedor da sua cultura, da espécie que o mesmo se coloca como preservador. E diante dos agentes, o mesmo tem a capacidade de transmitir um conhecimento baseado em fatos históricos, amparado na proteção jurídica do nosso país em vigência. Tenho certeza que com essa postura, onde o criador se revela conhecedor, o agente ele adota também uma postura diferente. Eu não acredito que um criador que tem conhecimento, que é capaz de argumentar com conhecimento, o agente venha se comportar ao arrepio, descumprindo o que está assegurado por lei. Eu acho que é importante que todo criador busque o mínimo de conhecimento sobre a espécie a qual o mesmo se coloca como preservador. Senhores, somente o conhecimento é capaz de oferecer uma chave que abre qualquer porta. Então busque o conhecimento, tome posse dessa chave e tenha certeza, os seus argumentos, o seu conhecimento será o seu melhor advogado. Pois bem, feito essa reflexão introdutória, vamos aos registros históricos. Senhores, existem registros arqueológicos apresentado em teses de doutorado nas academias e em obras publicadas em países onde essa cultura do galismo é rica, de que o galismo está presente nas relações com o ser humano há aproximadamente 5.500 anos. Onde se dá esse primeiro registro? Na antiga civilização do Indo, hoje o Paquistão. Outra informação que comprova a longevidade desses animais nas relações com os seres humanos está presente na legislação brahmanês, conhecido como Código de Manu, onde no livro 9, artigo 21, está lá dos jogos inanimados com animais. O termo é mais ou menos este. E essa legislação brahmanesa é do século II a.C. Esses são os registros históricos irrefutáveis. No Brasil, esses animais chegam com Gonçalo Coelho. Em que ano, senhores? 1503. Gonçalo Coelho aporta na Baía de Guanabara com a sua esquadra para reabastecimento de água doce e alimentação para a tripulação. Em particular na Praia do Flamengo, porque ali deságua o que os historiadores chamam de Rio Carioca. Era água doce. E existem registros históricos irrefutáveis de que Gonçalo Coelho deixou na Praia do Flamengo várias espécies de aves combatentes para garantir alimentação na sua eventual viagem de retorno. Esses animais estão ali presentes na tripulação por duas finalidades. Animais rústicos que suportavam essas longas viagens em alto mar e fonte de entretenimento dos marujos. Nos convés dos navios existiam os combates como entretenimento dos marinheiros.
1503. Qual registro, Luiz Alberto? Pero Vaz de Caminha envia uma carta a Dom Manuel, o Venturoso, rei de Portugal, e nesta carta ele relata a sensação de espanto dos nativos, ou seja, os indígenas, quando foram presenteados com essas espécies. Esse registro está nesta carta de Pero Vaz de Caminha. Em 1519, senhores, Fernão de Magalhães, outro português, porém este a serviço da coroa espanhola, se deslocando de Pernambuco, aporta em 1519 na Baía de Guanabara, na Praia do Flamengo, para abastecer a sua esquadra com água doce e alimentação. E o que é que eles encontram em abundância nesta Praia do Flamengo, na região da Baía da Guanabara? As espécies de aves que são, na realidade, a cepa principal das aves modernas que nós temos hoje no Brasil. Está registrado na carta do seu escrivão, Antônio Pigafetta, relatado na obra do erudito espanhol Fernando Duro. Então, senhores, é inegável de que estas aves estão no nosso país desde o período da colonização. E eu vou além. Posturas municipais datado de 1855, ou seja, o Brasil Império, deixa claro de que existia a exploração desses espaços de espetáculo, aonde o galismo era uma das práticas bastante comum nesse período. E o Império explorava para receber o recurso de quem era proprietário desses espaços de eventos. Se eu não me engano, existe um dado mais recente, eu não me recordo agora o ano, mas isso eu tenho certeza absoluta. A cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, teve uma dessas posturas municipais para explorar casas de espetáculo onde aconteciam os espaços de seleção para os reprodutores das aves mura. É irrefutável esse meu argumento quando a gente vai lá em 1870, se não me falha a memória essa data, aonde Machado de Assis lança sua obra Contos Fluminenses, e ele deixa registrado nesta obra de que o galismo no Brasil representava o Jockey Clube dos pobres. Nesta obra Contos Fluminenses, ele retrata a vida social, né, a sociedade urbana carioca. O hipismo, né, as pistas de corrida de cavalo, representava o universo da elite, enquanto que o galismo reunia as multidões e era uma prática esportiva voltada para o pobre, como o mesmo relata nessa obra. Então isso é um registro histórico. Eu não estou aqui com ilações, eu não estou inventando. A prova, senhores, de que quem trouxe essas aves para o Brasil em primeira mão, baseado em registro histórico, foram os portugueses. Em 1503, com Gonçalo Coelho, reforçado pela carta do Antônio Pigafetta, pertencente à esquadra do Fernão de Magalhães, em 1519. Pessoal, a prova de que essa ave ela é tão presente no imaginário coletivo brasileiro e que também contribui para essa coxa de retalho que reflete e retrata a nossa cultura, está em vários pontos da música, da literatura. Clara Nunes tem músicas onde ela relata a figura do galo. João Bosco lançou um LP naquela época, onde a capa era o pé de uma ave combatente. As igrejas têm lá nas suas torres a figura do galo.
porque na literatura cristã ele era o anunciador de um novo amanhecer. Era ele que com o seu canto se comunicava com o cidadão, onde você fazia a seguinte análise: obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida. Então está na música, está na literatura. No esporte nós temos o Clube Atlético Mineiro, Galo, Valente, Vingador. E se você for observar, está presente em tudo, e principalmente no século XIX e XX. É inegável a força do galismo dentro dessa construção cultural brasileira. Até hoje, estando à margem da sociedade, mas encontra vários lugares de identidade com público cativo. Pessoal, a nossa Constituição, ela nos ampara. O que a gente precisa é estudar para aprender a argumentar, para apresentar um contraditório quando oportuno, bem fundamentado. O que é que traz o artigo 215 da Constituição Federal Brasileira? O Estado deve garantir a todos o pleno exercício, culturais e acesso às fontes da cultura, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O galismo é uma manifestação cultural. Pergunte a qualquer antropólogo, pergunte a qualquer sociólogo. É inegável. O que é que traz o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição? O Estado protegerá as manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Ainda que qualquer manifestação que acontece em nosso país não esteja catalogada, o parágrafo 1º do artigo 215 assegura, quando ele diz que, e outras que façam parte do processo civilizatório nacional. E o galismo é inegável. 1503, com Gonçalo Coelho, 62, Tancredo Neves. Então, senhores, vamos estudar, vamos procurar aprender, para que a gente possa, de fato, transmitir a informação baseada em fatos que possa nos apresentar para o Ministério Público, para o Judiciário, para os agentes da Polícia Militar, Ambiental, ADEMA, de que nós somos pessoas instruídas, não estamos à margem da sociedade, apenas fomos colocados fora da janela de Overton, através da engenharia social, que implantou uma narrativa e que hoje é vista como verdade, lançando tudo aquilo que não é medido pela mesma régua que mede os ambientalistas, que busca a emancipação dos animais com relação aos humanos, como pessoas à margem da sociedade. Então a gente precisa argumentar, precisa trazer fatos, evidências que comprovem que de fato somos defensores de uma espécie que contribui para a construção da cultura brasileira.